Olá, bem-vindo a todos. Vamos hoje para a aula discutir o trabalho docente em sala de aula. O nosso objetivo é refletir nesta aula a aplicabilidade dos conteúdos que nós vimos durante as outras aulas. Quais são as estratégias que podemos construir baseado nos fundamentos, das teorias de desenvolvimento e aprendizagem. Para abordarmos o trabalho docente, nós vamos relembrar aqui o vídeo 1, a primeira aula que nós trouxemos, que foi o triângulo pedagógico. Partimos do entendimento de que o trabalho docente, ele articula o encontro na sala de aula, presencial ou online, entre os processos pedagógicos, formar, ensinar e aprender, e a prática pedagógica, a relação conteúdo, professor e aluno. Então, formar, ensinar e aprender, eles estão juntos, imbricados, e é o que nós chamamos aí dos processos pedagógicos. Os processos pedagógicos de ensinar, formar e aprender. O trabalho docente, ele apresenta questões políticas, culturais e sociais, diante da escolha a serem feitas sobre os processos pedagógicos. Então, quando colocamos que formar, a pergunta que vem é: formar para a submissão ou formar para a autonomia? Então, aí nós temos uma escolha a ser feita, e a partir desta escolha, do que nós queremos formar, vai resultar em como nós vamos trabalhar durante as aulas. Ensinar. Ensinar o quê? Para quem? Por quê? Para quê e como? Então, são questões que nós temos que responder, e a resposta, de qualquer que seja a nossa tendência, ela sempre será política. Se eu formar para a submissão, é um posicionamento político. Se eu formar para a autonomia, é também um posicionamento político. E para responder essas questões, eu devo conhecer a cultura no qual aquela escola em que eu estou atuando está inserida, e a questão social do país que nós vivemos. Aprender. Como que se aprende? Qual é o tempo de aprender? Tem um tempo determinado de aprender? Ou não temos esse tempo determinado? Então, nós temos na sala de aula o encontro de 3 sujeitos, o docente, o conteúdo e os estudantes. O docente realiza o processo de ensinar, os estudantes realizam o processo de aprender, e o conteúdo, o processo dele é o de formar. Saberes do trabalho docente. O trabalho docente, para se efetivar na sala de aula, ou para efetivar o encontro dos processos pedagógicos na prática pedagógica, envolve outros fatores como o planejamento das aulas, que deve estar em sintonia com o planejamento, com o projeto político-pedagógico da escola, que deve estar em sintonia com o planejamento, o projeto político que o país tem para a educação aqui no Brasil. Ensinar a partir do que o aluno já sabe, avaliar, relação professor-aluno, com os seus pares, equipe gestora e família. E todos esses pontos são outros pontos, exigem de nós um conhecimento de teorias científicas para nos posicionarmos. Quando falamos ensinar
a partir do que o aluno já sabe, essa frase vem de uma teoria. Né? Qual é a teoria? Na prática pedagógica, apresentam-se os seguintes questionamentos: respeitar a identidade de cada um ou transformá-la? Avançar com o programa planejado ou atender às necessidades dos alunos? Fabricar hierarquia ou praticar uma avaliação formativa? Valorizar a competição ou a cooperação? Então, essas são perguntas, né, que Tadif e Lessar, que se encontra aí no PRNU, fizeram numa reflexão sobre o trabalho docente, que são os autores que trabalham o conceito de trabalho docente. E essas questões que são colocadas por ele são os desafios que os professores encontram em sala de aula. É possível resolver ou precisamos conviver com isso? Como é que fazemos? E entram aqui também outras questões que são o saber ser, o saber fazer e o saber saber. Essas dimensões dos saberes do trabalho docente são 3 dimensões apresentadas e referem-se à competência, habilidade e atitude. Saber é o conhecimento sobre as teorias que fundamentam os processos pedagógicos e a prática pedagógica. Se estamos atuando na escola ou numa universidade, nós estamos trabalhando com o conhecimento científico. E o conhecimento científico não só da disciplina que nós ministramos, mas também do nosso trabalho docente. O trabalho docente também tem uma vasta área de conhecimento, de teorias, de que compreende cada aspecto que envolve o nosso trabalho docente, seja sobre os processos pedagógicos, seja sobre a prática pedagógica e as implicações nesses processos, né, as relações envolvidas aí quando se é colocado em prática. Saber fazer. Com base nas teorias, busca-se estratégias para fazer a aula acontecer. Ajuda na construção e produção do conhecimento dos estudantes. Temos que buscar estratégias para isso. E aí a autonomia do professor, né, de saber, com base nos conhecimentos que ele tem das teorias, que elas possibilitem a eles a fazer a leitura da sala de aula, de como é que os alunos estão aprendendo, qual é a estratégia naquele momento e qual é a estratégia em outro momento. Saber ser revela-se como atitude nas relações interpessoais, especialmente o saber ser ético e o saber ser estético. O saber ser ético, o saber respeitar, o ter o compromisso, a seriedade, e o saber estético, o saber produzir beleza durante o processo de ensino e aprendizagem. As dimensões do trabalho pedagógico docente, a psicologia da educação, ela buscou contribuir para a compreensão do trabalho docente, focalizando diferentes abordagens do desenvolvimento e aprendizagem, nas perspectivas do construtivismo e socio-interacionismo. Então, trabalhamos com 3 autores. O Piaget, que nos autores que utilizamos, eles colocam Piaget dentro do construtivismo. Vallon e Vygotsky, por apresentarem a mesma fundação teórica que é o sociocultural, eles são colocados, então, dentro do socio-interacionismo. Socio-interacionismo e construtivismo, perspectivas complementares, essas são discussões que estamos colocando, porque não se trata aqui de escolher qual é o melhor autor, porque
nestes autores que nós trabalhamos e nesta disciplina, nós compreendemos que esses autores, eles contribuem para a compreensão do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, não existe aqui o melhor. Eles são fundamentais para a compreensão dentro da sala de aula, do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos. Apresentamos aqui as aproximações entre as duas perspectivas relacionadas ao desenvolvimento de aprendizagem, visando a aplicabilidade, bem como estratégias para tornar significativos os processos pedagógicos e a prática pedagógica. Então, vamos ver aqui. Processos pedagógicos, a questão do aprender, qual é a aplicabilidade? Onde é que eles convergem, né, esses autores? Apropriar do objeto por esquemas mentais. Aqui seria o construtivismo, porque ele coloca, então, que o conhecimento, a forma como eu aprendo, a forma como eu construo o conhecimento, é por etapas ou por estruturas cognitivas, né, daqui do Piaget, que tem um esquema de acomodação, de adaptação e se fundamenta aí no equilíbrio e desequilíbrio. Elaborar o seu conhecimento, internalização do mundo externo. Então, para que o aluno aprenda, ele precisa internalizar o conhecimento que ele observa no mundo externo, mas para ele se apropriar, precisa internalizar. Ensinar. Ensinar é baseado no ensaio e erro. Então, aqui nós vamos aprendendo com os autores que o erro é sempre uma possibilidade de aprendizagem, porque o erro, na verdade, é a lógica, uma hipótese que está se aprendendo e que é diferente da lógica do adulto. Então, é a partir de como ele está compreendendo que nós devemos aproximar da lógica do adulto. Desenvolver a pesquisa em sala de aula. Não dar as respostas prontas, mas que o aluno pesquise sobre aquele conhecimento, buscando a solução de um problema, que pode ter acontecido em sala de aula, fora da sala de aula ou na comunidade que está inserido. Mediação com a cultura, a afetividade e emoções que entram neste papel do ensinar. Formar, baseado no desenvolvimento da autonomia intelectual, no desenvolvimento crítico, na formação integral, física, intelectual e emocional. Elas acontecem ao mesmo tempo. A prática pedagógica, o sujeito que aprende, quem é? É um sujeito que pensa, que questiona, que interage com a cultura. Modifica seus esquemas para apropriar-se de novos dados. Elabora novas hipóteses, constrói conceitos. O papel do professor, de provocar conflitos cognitivos que favoreçam novas descobertas, provocá-lo fazendo perguntas, que é uma proposta de Piaget, né? Ajudar os alunos no nível de desenvolvimento do potencial, que é do Vygotsky. Mais do que transmitir informações e dar modelos a serem seguidos, é criar condições para o desenvolvimento intelectual e emocional. Implementar e desenvolver atividades individuais e em grupo. Papel do conhecimento, do conteúdo ou do saber. O conhecimento é construído pelos sujeitos na interação com a cultura e com outras pessoas. A linguagem e o pensamento se fazem presentes na internalização do mundo exterior. Vygotsky destaca que a cultura constrói significados diferentes para a mesma palavra, o que pode influenciar o modo de pensar a realidade. Vallon expõe a interação cognitivo e emoção, de base biológica e social. No processo de aprendizagem, uma alternância entre emoção e cognitivo. A interação com o mundo físico passa pelo cognitivo e a interação humana passa pelo afetivo.
Considera-se que o material de trabalho da docência é a interação humana, que é um trabalho afetivo, desencadeador de emoções. Neste sentido, levantamos os seguintes aspectos: a temporalidade da aprendizagem e a escuta sensível de Carl Rogers. Tempo de ensinar, tempo de aprender, são tempos diferentes? A temporalidade do sujeito que aprende é bastante singular. É um relógio, onde os ponteiros podem se mover rapidamente ou muito lentamente, e os ponteiros também podem não se mover. Então, essa é uma realidade que o professor terá dentro da sala de aula com o tempo de aprender. Uns têm um tempo muito rápido, outros lentos e outros podem não se mover. Ensinar um trabalho emocional, fundamentalmente emocional. Conduzir o tempo de ensinar e aprender implica uma aproximação com Carl Rogers por meio de 3 princípios: a escuta sensível. O professor necessita saber escutar, tentar entender a opinião e ter empatia. Aceitação. Aceitar as diferentes formas de aprender, de pensar, de sentir e as diferentes experiências que estão dentro da sala de aula. Congruência. Sincronia entre o pensar e o agir, entre o discurso e a atitude, uma sustentando a outra. Então, essas são uma retomada aí do triângulo pedagógico, onde nós vimos que é esse equilíbrio entre o ensinar, o aprender e formar, e a prática pedagógica, que é entre o conteúdo, o professor e os alunos, que tem que ter um equilíbrio. A disciplina, nós fizemos uma crítica que geralmente os modelos pedagógicos eles enfatizam ora o professor, ora o aluno, ora o conteúdo. A disciplina, na verdade, ela enfatizou a relação do professor, do aluno com o conteúdo, né? Ela desenvolveu aí a questão da compreensão da aprendizagem. Mas tentamos a todo momento mostrar que essa compreensão do desenvolvimento da aprendizagem é importante para o professor saber como ensinar o conteúdo, né? Então, que não pode ficar no lugar do morto, e outras disciplinas do curso vão contribuir para também o equilíbrio deste triângulo pedagógico, referente aos processos pedagógicos e referente à prática pedagógica. Então, esse é o objetivo e a aplicabilidade aqui, baseado nas teorias do construtivismo e sociointeracionismo. Qual é, então, o propósito do formar, do ensinar, do aprender e da relação professor e aluno, que envolve uma escuta sensível, que envolve também a questão da afetividade e da cognição no processo de ensinar e de aprender. Então, muito obrigada a todos. Essas são as reflexões que fizemos baseadas aí nas leituras dessa semana do Luciano Gamay, que temos aqui nas referências. Até a próxima aula.